Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, feliz Dia das Crianças para todas as crianças rubro-negras. Também, domingão, mais um dia de folga no Ninho do Urubu. É isso, jogadores receberam mais um dia de descanso após perderem a liderança. Estratégia da comissão técnica, será que vai dar certo? Pela primeira vez, o Flamengo tem todo o elenco à disposição para poder treinar. As coisas não estavam boas e a opção da comissão técnica foi de 3 dias de folga, trabalhos na quinta e na sexta, depois sábado de manhã, o restante do sábado todo de folga e domingo também. Bom, só teremos aí um dia praticamente para se preparar para o jogo contra o Botafogo, né? Porque terça-feira, um dia antes de jogo, não pode fazer um treino mais pesado. Diante disso, eu fiz ontem um vídeo, né? Já de madrugada, ontem não, hoje, né? Porque já era de madrugada, que viralizou literalmente nas redes sociais, que era o Léo Pereira, recém-solteiro Léo Pereira, e o Emerson Royal postando, inclusive, nas suas redes sociais, acompanhando o UFC, né, mais ou menos por volta de meia-noite, e perguntando a opinião dos jogadores, né, sabendo que a gente imaginando no primeiro momento que o Flamengo teria treino hoje de manhã, assim como teve treino no sábado de manhã. É o normal, deu 3 dias de folga, meu amigo, agora vamos direto emendar, porque tem 3 pedreiras pela frente. Mas a comissão técnica optou por esse mais um dia de folga e eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui e vou mudar a minha opinião, vou retirar o que eu falei. A responsabilidade, nesse caso, não é do jogador. Olha só o que eu falei. Olha aí, ó. Evento de UFC acontecendo aqui bem na frente da minha residência. E Charles do Bronson, inclusive, venceu a sua luta e contou com a presença de 2 jogadores do Flamengo. Enquanto o Palmeiras massacrava o Juventude, Léo Pereira e Emerson Royal curtiam o UFC, que terminou por volta de meia-noite, meia-noite e pouca. A assessoria do Flamengo não divulgou a programação de treinos do Flamengo para amanhã. O treinamento neste sábado foi pela manhã, 9h30 da manhã. O de domingo nós não sabemos. Lembrando que o Flamengo tomou a iniciativa de dar 3 dias de folga durante essa data FIFA e a gente espera realmente que agora seja direto, né? Treinamentos diretos até encarar o Botafogo, Palmeiras e Racing, que são 3 pedreiras. Bom, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que é correto um jogador de futebol, claro, cara, se divertir, não vejo problema nenhum, mas numa reta final de temporada, sabe? Jogadores indo a eventos noturnos como esse que aconteceu aqui na frente da minha casa de UFC, terminando por volta de meia-noite. Que horas vai ser o treino do Flamengo amanhã? Vamos ficar ligado. Se é que vai ter, né? A assessoria não divulgou nada até agora. Bom, estava explicado por que não divulgou, né? Simplesmente era folga, não teve treino, Flamengo não treinou. Aí a gente recebeu uma chuva de críticas. O jogador de futebol, ele tem mesmo que curtir, ele tá na folga, então ele pode sair e tal. E eu respondi a muitas pessoas dizendo que, peraí, ele não tá de folga. Na teoria, o treino iria acontecer no domingo pela manhã. E logo depois a gente recebeu uma informação de que o Flamengo deu folga no dia de hoje e não houve treino. Os jogadores estavam realmente de folga. Então eu retiro aqui a minha opinião.
Acho que o Léo Pereira e o Emerson Royal estão corretos. Eles têm mesmo que se divertir. A responsabilidade é toda, única e exclusivamente da comissão técnica, que resolve abrir mão de um período de 10 dias que teria para ajustar a equipe. O Flamengo não está nada bem, cara. Nada bem. A gente vê o Emerson Royal sem confiança. O Emerson Royal não. O Samuel Lino sem confiança, o jogador que custou uma fortuna ao Flamengo. As notícias que vêm do Ninho do Urubu é que ele está treinando para o jogo contra o Botafogo com o Carrascal de um lado, Bruno Henrique centralizado e Samuel Lino pelo lado esquerdo. Quer dizer, um trio de ataque que não deu certo, diversas vezes mantendo o Samuel Lino, mesmo sem confiança, mal pra caramba, botando o Bruno Henrique numa posição que ele não gosta de jogar, não é a melhor, deixando os jogadores o jogador que mais fez gols no Flamengo, né? Depois do Arrascaeta, o atacante que mais fez gols, que é o Pedro, do lado de fora. Então, assim, a responsabilidade, meus amigos, se der algum problema, é toda da comissão técnica. Os jogadores, se estão de folga, eles têm o direito de poder ir, sim, se divertir. Se tivesse treino hoje, estaria errado. Estaria errado. O cara não pode sair à noite, num evento noturno, tendo treino no dia seguinte. Mas eu mudo a minha opinião. E tem muita gente que fala, querendo criar crise. Não é querendo criar crise, não, porque o primeiro, você que fala isso, que vocês estão querendo criar crise e tal, é o primeiro a criticar quando o Flamengo perde o seu jogo. Quando o Flamengo joga mal, quando o Flamengo joga da maneira que está jogando, sem raça, sem alma, sem vontade, que não nos representa lá em cima na arquibancada. Então, não vem com essa. A gente está cobrando no momento que é para cobrar. Reta final é para todo mundo se unir, dar as mãos, irmos juntos e até a última gota, né? Jogar com o apoio do torcedor e jogar com a alma, com vontade. O que não tem acontecido, sinceramente, assim, eu vejo uma diferença muito grande. Cara, é muito duro ter que falar isso, mas parece que o profissionalismo lá em São Paulo, ele é muito maior, né? A gente viu uma torcida organizada do Palmeiras há 3 anos atrás, tirando um jogador do Palmeiras, hostilizando, tirando de uma festa noturna. E também era dia de folga, mas não aceitava. Eles não aceitam, eles colocam vigília lá, não pode e tal. Não estou dizendo que isso é correto, mas eles lá são diferentes. Vê aí a semana de treino do Palmeiras, semana inteira. Chegou contra o Juventude, atropelou. Aí vai jogar de novo quarta-feira. Então não tem folga. Joga quarta, joga domingo, joga sábado, joga quarta, joga domingo com o Flamengo, joga Libertadores na quarta, e assim vai. E quando entra em campo, meu amigo, parece que a vontade de vencer é muito maior do que o que a gente tem visto. E a gente tem que alertar isso aqui. Não adianta chorar e reclamar depois. A gente tem que falar antes, porque o Flamengo estava 16 rodadas na liderança, até com uma certa folga. E hoje o Flamengo está a 3 pontos e mesmo que ganhe do Palmeiras, no jogo contra o Palmeiras não depende mais de si. O Campeonato Brasileiro está escorrendo pelos dedos. E a comissão técnica prefere agir dessa maneira, né, dando folgas, né, 4 dias de folgas em meio a esse período de data FIFA. Queria saber se você concorda com isso, se acha correto. Uma outra coisa também que eu queria ressaltar é que os que criticam, o jogador tem mais que curtir mesmo e tal, não pode 2 pesos e 2 medidas. 99% da torcida do Flamengo detonou o Gabigol há 2 anos atrás, quando ele programou uma festa, né, num dia de folga do Flamengo, coincidentemente no meio de semana, que não teve jogo, e o Flamengo jogaria final de semana contra o Botafogo no Engenhão. E o Flamengo estava de folga nesse dia e ele programou uma festa. Torcedores do Flamengo fizeram um protesto do lado de fora da festa de Gabigol, que teve inclusive polícia na porta. Enfim, por que 2 pesos e 2 medidas? Por que o Gabigol as coisas com ele sempre foram muito rígidas por parte do torcedor, inclusive comigo, que eu também fiquei brabo com ele.
Só que não pode indignação ser seletiva. Alguns podem, outros não. Por quê? Né? Jogador tem que curtir, ele é uma pessoa normal como nós e tal. Sim, mas por que uns podem, outros, quando fazem, são criticados? Então, assim, o Gabigol não estava performando dentro de campo. Esses que eu citei, que estavam aqui no UFC também, não estão jogando absolutamente nada. Não estão performando dentro de campo também. Então, assim, é momento de a torcida do Flamengo ficar de olho e cobrar. Eu fui o primeiro a dizer aqui, quando lá o comentarista de São Paulo fez um comentário mentiroso, jogando o jogador contra a torcida, dizendo que o Samuel Lino estava curtindo noitadas e tal, que o Samuel Lino deveria processá-lo. Por quê? Porque ele não tinha provas e ele estava mentindo. Nesse caso, que a gente falou aqui ontem do Léo Pereira e também do Emerson Royal, foram eles mesmos que postaram nas redes sociais. Então, eles mesmos postaram, então as provas estão aí. Mas, como o Flamengo deu folga no dia de hoje, eu retiro a minha opinião e acho que eles não estavam errados. Errado está a comissão técnica, que será cobrada se o Flamengo não performar e não melhorar o nível de atuação contra o Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Racing. Porque se eles pediram tempo para treinamento, dizendo que não tinha, que era um jogo atrás do outro, que o calendário, e só reclamavam do calendário, disso e aquilo, o calendário ajudou. Inclusive, o Flamengo claramente fez um acordo com. Não posso provar isso, mas o Flamengo claramente, a diretoria agiu bem e fez um acordo com as seleções uruguaias, equatoriana e outras, para não levar os jogadores do Flamengo. E os jogadores ficaram aqui, né? E aproveitou-se pouco de treinamento, mas de folga. Então, a comissão técnica terá total responsabilidade se o Flamengo não mudar o seu futebol, se não melhorar o nível do seu futebol. Queria saber se vocês concordam comigo ou não. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço, saudações rubro-negras e feliz Dia das Crianças.